Ler livro de programação, cara, não é uma coisa fácil, tá? Devido à grande quantidade de informação que esses livros têm, muito código, muito contexto prático, é muito comum a gente se perder na hora da leitura e não absorver tudo que tem aqui dentro. E nessa área de tecnologia, eu começo a perceber que tem alguns erros que as pessoas cometem na hora de ler livro assim, que eu vou te passar para você não cometer e, é claro, aumentar teu rendimento na hora de ler livro assim. Olá, amantes de tecnologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do perfil Pedro Souza. Cara, perfil que você encontra tudo sobre programação, tecnologia e afins. Então, irmão, você está procurando conteúdo voltado no mercado de tecnologia? Não esquece de me seguir tanto aqui como nas minhas redes sociais também, cara. Vai estar todo o link aqui embaixo no meu Instagram, no meu TikTok, para você poder me acompanhar de forma mais diária e, claro, mais próxima, para eu poder te passar dicas melhores. Lidar com leitura, cara, é uma coisa que por si só não é fácil, tá? A gente vive num país em que não incentiva a leitura de modo algum, né? A gente vive sobre uma grande exposição de telas o tempo todo, o que torna muito mais difícil o ato de começar a ler, porque a leitura ela é um prazer tardio, você só vai sentir o prazer por ler ao terminar o livro. Enquanto você sentir ali um prazer, é só você abrir a tela do seu celular ali. Se você ler aquele livro Geração Ansiosa, vai entender o que eu estou falando, né? Principalmente juntando aos fatos que a forma que a maioria dos jovens hoje foi criada, essa super proteção dos pais, permitiu que eles fossem meio impermeáveis a essa questão de resiliência. Ou seja, sempre quando tem uma frustração, eles costumam evitar ter contato com aquele fator de novo, né? Com aquele fator de frustração de novo. E a leitura, muitas vezes, é esse fator de frustração. Né? As pessoas se frustram na hora de ler, porque muitas vezes não entende, muitas das vezes a coisa é muito complicada, às vezes tenta recordar de uma coisa e esquece. Então, criou-se uma frustração em cima dos livros que impede as pessoas de terem esse hábito de leitura com mais frequência. E os livros de programação são grande parte desse estigma, porque na maioria das vezes eles são livros complexos, cara. Eu não consigo enxergar um livro de programação hoje que eu possa dizer assim, poxa, esse livro não é complexo. Eu não consigo, tá? Porque a maioria dos livros de programação carregam essa carga de complexidade, né? Então é muito difícil a gente encontrar um livro fácil de ler, né? E infelizmente, né, ou felizmente, se você quer aumentar o teu nível na área de programação, você vai ter que lidar com literatura, tá? Eu percebo que muitos inscritos e seguidores às vezes vêm me pedir dicas e eles sempre me pedem recomendações de livros ou de vídeos de programação, mas quase nunca de livros. Mesmo eu sempre citando que a literatura é a melhor forma de aprender. As redes sociais, é claro, por sua vez, elas aumentam o nível de pressão nas pessoas, até mesmo na hora de desenvolver um bom hábito, né? Tipo, as pessoas elas veem como algo, como é que eu posso falar? Super cool, né? Super, esqueci o nome da palavra, sabe? Que o pessoal da geração mais nova usa, para algo mais estilizado. Leitura virou uma coisa estilizada hoje. Então é muito comum que as redes sociais enchem as pessoas de pressão para começar a leitura, sabe? E assim, elas muitas das vezes acabam tropeçando nas próprias pernas, né? E, tipo, acho que a primeira questão seria essa. Elas não respeitam o próprio ritmo, né? Elas tentam emular a vida de outra pessoa, né, com situações diferentes, com uma condição de vida diferente, e às vezes esse ato de tentar emular a vida dessa pessoa, não ter respeito ao próprio ritmo, causa muitos problemas na hora de você começar a ler livro de programação, tá? Porque os livros de programação, eles não são livros narrativos, eles não são livros que você lê simplesmente uma história ficcional de uma pessoa que nunca existiu, não. Eles são problemas concretos, coisas reais, do mundo real, sabe? Eles são coisas que você tem que olhar, você tem que pensar, né? E você tem que pensar naquilo que você acabou de ler, sabe? Por isso que pessoas, como eu já falei, que tem essa questão da analfabetismo funcional, não lidam bem com a área de programação. A maioria das pessoas não lidam bem com a área de programação por isso, porque é uma área que envolve muito pensar sobre o que você acabou de ver. E a maioria das pessoas não tem esse hábito, tá? Por mais que seja natural para algumas pessoas têm dificuldade em pensar nessa coisa de que acabaram de ler, né? Então, assim, respeito pelo próprio ritmo é uma coisa muito importante que você tem que ter na hora de ler. Porque os livros, por exemplo, eu pego, por exemplo, Código Limpo, por exemplo. É um livro que eu não recomendaria para um iniciante, tá? Por quê? Porque é um livro que ele trata questões que os iniciantes não estão acostumados a lidar ainda, tá? Tipo ali, no começo é até uma coisinha café com leite, né? Uma coisa bem doce, bem açucarada. Depois quando você vai aprofundando no livro, você vai vendo que o livro tem muito conteúdo assim, que você muitas vezes pode se perder com muita facilidade, né? E a gente ainda lida com aquele fato que a gente, pelo estar acostumado, né? Como eu já falei, se você leu aquele livro Geração Ansiosa, que é um livro que eu recomendo muito, né, que você leia, você vai ver que nós crescemos em um ambiente super expositivo a telas, a dopamina barata, e às vezes a gente tenta acelerar essa leitura de uma forma muitas das vezes prejudicial,
sabe? De uma forma prejudicial que evite você ter a sua máxima compreensão. Então não tenha preocupação quantas páginas você lê por dia, quanto tempo vou levar para ler esse livro. O mais importante é você ler bem antes de ler muito, sabe? Tem muitos livros em programação que você vai lidar com esse cenário, tá? Que você vai conseguir lidar com a leitura boa e de qualidade 2 ou 3 páginas por dia no máximo. Tá? Tipo, tem livros, por exemplo, de questão de microserviços, sistemas monolíticos, né? Design pattern, por exemplo. Cara, se você for tentar ler mais de 10 páginas, 10, 20 páginas por dia, já vai ter um nível de entendimento prejudicado, tá? Se você nunca lidou com um livro complexo antes. Então, assim, não tenha essa aceleração em querer ler as coisas com rapidez. Respeite o seu próprio ritmo. Defina um ritmo que seja confortável, tá? Não defina um ritmo acelerado. Defina um ritmo que você consiga absorver as coisas com eficiência. Essa mania que as pessoas têm, às vezes, de aumentar o ritmo das coisas, elas acabam lidando com situações que muitas vezes são até inesperadas, sabe? Tem vários livros na área de programação que eles não são, como é que eu posso falar, cotidianos, sabe? Eles não são cotidianos. Eles lidam muitas das vezes com opiniões e pensamentos do próprio autor, sabe? E esse autor que está escrevendo tem uma realidade muito diferente da sua. Às vezes é um cara sênior de 10, 20 anos de experiência. E muitas das vezes a gente tenta emular o pensamento desse escritor, que é aí onde vai para o segundo problema, né? Que é a gente tenta entender todo o pensamento do autor. A gente não cria nossas próprias teorias, sabe? E por que isso é maléfico, né? Porque você vai tentar, muitas das vezes, tentar chegar a um raciocínio lógico de como aquela pessoa chegou naquela conclusão. Não necessariamente você não pensa sobre a conclusão em si. E esse fato de tentar pôr-se no lugar do autor para como é que ele chegou nessa ideia, como é que ele chegou nesse nível de raciocínio, tudo, a gente acaba perdendo tempo demais com coisas pormenores. É o que acontece, sua mente devaga várias vezes, começa a devagar várias vezes, e você não se concentra no que foi escrito. Então, assim, você vê muito isso em livros que não são diretamente de tecnologia, mas são de tecnologia, sabe? Tipo, livros como, por exemplo, do criador do Waze, se eu não me engano, a biografia do Steve Jobs, ele lida muito com isso, né? Então, a gente tem essa mania de tentar emular o pensamento do escritor. Não tente fazer isso com livros de programação, tá? Reflita nas soluções apresentadas, crie sua própria teoria para a solução apresentada. Ah, apareceu um bloco de código, tipo, você não vai ficar pensando, pô, o que esse cara estava fazendo na hora de fazer isso aqui? Em que situação que ele se pôs para desenvolver esse código? Não pense assim. Pense assim, como é que esse código pode ser utilizado para resolver um problema na minha vida? Sabe? Crie suas próprias teorias. Isso é o poder de você criar suas próprias teorias. Eu vejo muito iniciante fazendo isso. Às vezes começa um livro, por exemplo, pronto, o próprio código limpo mesmo, aí ele já fica, pô, o cara tem que trabalhar no quê para precisar usar isso aqui? Quais são as situações que tu usa código limpo? Quais são as situações que tu faz isso aqui, que tu trata exceções? Cara, não é a situação que tu tem que se concentrar, é no conteúdo apresentado. É justamente, é importante entender um contexto, sim, mas não é, digamos que, essencial você entender aquele contexto que aquilo foi apresentado. Né? Às vezes é mais importante você se concentrar na solução em si, como é que ela pode ser usada. Ou seja, aprenda a criar suas teorias, aprenda a olhar uma instrução, uma recomendação e criar uma teoria para isso. Não tenha medo de errar suas teorias. As pessoas muitas vezes têm isso. Elas têm muitas vezes medo de apostar numa teoria própria e chegar na hora da aplicação e ver que estava errado, aquela sensação frustrante. Isso demanda muito a questão como a gente foi criado, né? Num ambiente super protetor, em que a gente não teve a oportunidade de explorar nossos próprios interesses. Então, de certa forma, a gente tem medo disso, né? Mas você tem que entender que isso é normal. Tá? É normal, é completamente normal na vida adulta você se frustrar, ver que você estava errado. O mais importante é você ver que você tem que admitir erros, assumir riscos. Tá? Tipo, toda vez que você tem um entendimento na área de programação, você tem que assumir o risco que você está tendenciosamente errado. Tá? Vários desses autores de programação, vários deles, no passado, é que muitos de vocês não têm hábito de pegar esses livros mais antigos. Mas eu, por exemplo, na minha biblioteca, no meu colégio, tinha muito livro antigo. Tinha livro de 2008, 2010, entendeu? Muitas das coisas que essas pessoas escreveram já está obsoleta. Já está obsoleta. Uma coisa que era um design usado no passado, hoje não é utilizado mais. Então, as pessoas têm que assumir esse risco de errar suas teorias. Não tenha medo de criar suas teorias das coisas que você acabou de ler e assumir no futuro que você está errado. Se você tem hábito de produzir artigos científicos, é saber do que eu estou falando, né? Tipo, às vezes você
discorre todo um artigo em cima de uma teoria que você criou, uma teoria computacional. Aí vem outra pessoa do outro lado do planeta que definiu uma teoria também muito parecida com a sua, que justamente provou que a sua teoria está errada. Resultado, você tem que apagar todo aquele artigo, jogar todo aquele trabalho fora. Isso é frustrante pra caramba. Eu entendo, eu já passei por isso várias vezes. Mas é importante você saber lidar com essa resiliência. Apostar que você talvez possa errar, mas você tem que desenvolver suas próprias teorias. Isso vai ser bom até mesmo para o seu raciocínio cognitivo. Assumir que você pode errar, assumir que você comete erros é uma coisa normal do ser humano, tá? Então, muitas das vezes você vai observar disso em conversas com outras pessoas, por exemplo, né? Quando você começa a pôr o seu conteúdo em prática. E essa seria mais ou menos a terceira dica, que é a seguinte: externalize o seu conhecimento, tá? Procure uma forma de externalizá-lo. Como é que você pode fazer isso? Tem conversa, tem grupos de discussão, tem projetos que você pode apostar aplicando as técnicas que você aprendeu. Eu lembro que no meu tempo, quando eu comecei a ler sobre o Domain Drive Design, eu comecei a trabalhar em um projeto próprio. Hoje esse projeto já está em produção. E eu tenho muitas vezes aquele apreço com aquele projeto, porque foi justamente aquele projeto que permitiu entender melhor as coisas daquele livro. Então, externalizar o conhecimento, achar uma forma de transformá-lo dele de um conceito teórico para um conceito prático é muito importante, né? Eu sempre recomendo você fazer duas coisas na sua leitura. A primeira delas é anotar, mas não são aquelas notas temporárias, aquelas notas de insight que a gente chama mais ou menos. Porque às vezes você está lendo um livro, você rasura ele, né? Coisa que as pessoas têm maior apreço, não pode rasurar ali, não pode mexer no livro, porque talvez vai vender. Não venda seus livros, tá? É uma dica extra que eu estou dando aqui. Não venda seus livros, não empreste seus livros, tá? Porque a biblioteca que você tem hoje, outra pessoa vai herdar sua biblioteca, tá? Tipo assim, mais que você tenha esse senso egoísta, tem esse senso de compartilhar conhecimento. Não venda seus livros. Então esse é o primeiro ponto. Esse é um ponto extra, né, que eu estava querendo falar. Então é muito comum que as pessoas rasurem os livros e criem aquelas notas temporárias, tá? Passe essas notas temporárias para uma nota permanente, uma nota que eu chamo de nota concreta, que é o quê? É uma nota que ela contém uma descrição, contém uma data, contém ali a referência de onde você pegou aquela nota. Separe todas elas dentro de uma caixa. E sempre, frequentemente, folie essa caixa com várias dessas notas, tá? Essa é uma forma que eu uso para você externalizar conhecimento, tá? Você está tirando ali, mas é importante entender que essas notas, elas não são notas decorativas, notas que você pega do livro do jeito que está lá e tudo. Não, você vai criar suas próprias teorias, você vai colocar nessa nota com as suas próprias palavras. Recomendação: bote elas do lado do seu livro e feche o livro. Na hora de você terminar de ler, você tenta passar tudo para o papel. Essas são as notas concretas que eu sempre digo. É só uma forma de você externalizar conhecimento. Existem outras formas de você externalizar conhecimento. Outra forma de você externalizar isso, criando um projeto próprio, né, como eu já tinha falado. Os projetos, cara, eles vão eles são a melhor forma de se brincar de você externalizar seu conhecimento, de todas as formas possíveis. Porque além de você ter que aplicar o conteúdo que você leu, você também vai ter que lidar com a questão de frustração, com muita facilidade, tá? Tipo aquela questão, por exemplo, o Domain Driven Design. Quando você lê o livro, você fica se imaginando onde é que aquilo se encaixa. Você cria suas teorias para saber onde é que aquilo se encaixa. Rapaz, isso aqui se encaixa onde? Tal. Como é que eu vou fazer? Eu só consegui ter plena certeza de onde as coisas fluíam, de como as coisas encaixavam, quando eu criei esse projeto para produção, para cliente final. Ou seja, eu pude ver, eu pude tatear, eu pude observar de forma visível e tátil, como aquilo é importante. Entende? Então isso corroborou para o aumento da minha questão da cognição. Hoje eu vejo as coisas, vou começar um projeto, sempre lembro desse livro, por causa disso. Porque fixou na minha cabeça, né? Fixou, as teorias que eu criei não são mais teorias, são fatos concretos. Então, externalizar o teu conhecimento é uma parte muito importante. Isso pode acontecer também por conversas, né? Como eu já citei anteriormente. As conversas, elas são uma coisa muito interessante, né? É tipo, eu recomendo bastante que você se envolva em comunidades de outros programadores, tá? E não só se envolva a ponto de observar, participe, tá? Participe, entre em grupo no Telegram, WhatsApp, LinkedIn, etc. Participe, tá? O importante é você destrinchar um pouco do seu conhecimento teórico, tá? Porque é o que eu falei, essas questões das suas teorias que você criou, teoricamente, tá aí na tua cabeça, elas quando forem para o mundo real, você vai ter que ter um embate, que é o que? A opinião divergente da sua. As pessoas, elas têm opinião divergente. Por mais que você tenha lido um livro lá, por exemplo, entendendo algoritmos, você pode entender de forma X, enquanto a pessoa entendeu de forma Y. Resultado, quando vocês convergirem suas opiniões,
vai ser um embate. E dali vai sair uma coisa boa. É claro, se for respeitosamente, né? Não se envolva em debate com pessoas que... É uma dica que eu também dou. Não se envolva em debate com gente que não tem o mesmo hábito de leitura que você e gente que não sabe conduzir um debate de forma respeitosa. Tá? É tipo, eu acho que é um desrespeito com a literatura e com os livros que você lê, com os autores também. Você dedicar tanto tempo de vida para leitura, tipo, você lê um livro de 300 páginas, 500 páginas, você dedicar tanto tempo e você se envolver com um debate com pessoas muito pífias, ali com um nível muito raso de informação. Tipo, não é uma questão eugenista, não é isso. Mas é que realmente é um esforço jogado fora, um desrespeito que você comete com o autor e com a obra também. Não se envolva com debates com pessoas que não têm respeito pelo seu conhecimento, entende? É tipo, é você jogar tempo de vida fora seu e desrespeitar o autor. Sempre tenha em mente aquela frase do filme dos Transformers. Você lembra daquela frase que o Fallen fala pro Megatron quando ele chega na base do Decepticon? Pois é, uma referência nada a ver do mundo nerd aqui pra você. Tem aquele filme, né, os Transformers 1 e 2. No primeiro filme, o Allspark foi destruído, né, que todos pensavam que era uma fonte de energia. Não era. Na verdade, é uma fonte de conhecimento. Que, na verdade, Michael Bay exagerou um bocado ali. Tá? Exagerou um bocado. Né? Na verdade, nos quadrinhos, ele é a fonte de energia mesmo. Ele é o que mantém Cybertron vivo. Mas, enfim, coisas do Michael Bay, coisa para outro vídeo. Acontece que ele é destruído no primeiro filme, no segundo filme, Megatron é revivido. Vai até o Foley e diz: meu mestre, eu falei, nossa raça se acabará, o nosso pago foi destruído. Né? E o Foley fala uma frase muito interessante mesmo, que é o seguinte: o conhecimento ele não pode ser destruído, apenas transformado. Né? E isso é uma coisa que quando eu tinha meus 13, 14 anos eu pensei: caraca, velho, um filme de porradaria de robô me ensinou uma parada sobre o conhecimento. E eu nunca esqueci disso. Então toda vez que você está lendo alguma coisa, você lê alguma coisa, o teu cérebro, ele implora para tirar esse conhecimento da tua cabeça. Ele implora. Você já percebeu que é muito comum você ficar quase doido quando você lê um livro e não consegue aplicar ele? Você lembra que você percebe que você tem uma ânsia em colocar aquele conhecimento para fora? É isso. É o teu cérebro implorando para usar aquelas informações. Sabe? Tá aqui, pode usar. E muitas vezes as pessoas não fazem isso. Não externalizam esse conhecimento. Não vê a oportunidade de se tornar mais instruído intelectualmente, né? Porque não tem esse hábito, não externalizam o conhecimento. Não adianta nada eu ler um livro de código limpo se eu não pô-lo em prática. Já fiz um vídeo sobre isso. Não adianta nada você pegar um livro de Domain Drive Design, criando microserviços, sistema monolítico, refatoração, nada disso, não adianta ler nada disso se eu não pôr em prática. Tá? Se eu não externalizo isso. Isso, como eu já falei, existem várias formas de ser realizado. O mais importante nesse passo é você achar uma forma de tirar isso da tua cabeça e jogar para o mundo real. Então, existem muitas formas de você aumentar o teu rendimento nos livros de programação. Os conselhos mais comuns foram esses que eu acabei de citar. Então, de certa forma, pessoal, essas foram as dicas que eu usei durante toda a minha vida. Como eu já falei, não sou um prodígio na área de programação, comecei a ler somente a partir dos meus 21 anos. Antes disso, eu era completamente um analfabeto. Então, essas são dicas de uma pessoa que não teve o hábito de leitura. É muito comum nesses vídeos as pessoas, como eu posso falar, as pessoas serem normalmente leitores natos, desde muito cedo. Eu não, acho que só essa é a regra. Só comecei a ler a partir da minha fase adulta. Eu não tive esse hábito de ler desde cedo. Né? Mas assim, só nesse hábito de ler por esse pouco período de tempo eu comecei a enxergar esses problemas que as pessoas cometem. Então se você gostou desse vídeo, cara, não esquece de seguir a gente, deixar um like, vai ter muito mais vídeo como esse, né? Aqui no meu canal. Se você quer assistir um conteúdo mais curto e mais direto, tem o meu TikTok e meu Instagram. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Até o próximo vídeo e continuem firmes. Valeu!